Túlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de novembro de 2013, é uma quarta-feira, nosso verbete é de número 2840, ele tem 7 páginas, 46 logias e 19 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o perfil liderológico interassistencial da especialidade Perfilologia, e ele foi redigido pelo verbetógrafo já veterano, Fausto Camargo. O Fausto é professor universitário, graduado em administração, especialista em gerenciamento de micro e pequenas empresas, mestre em ciências sociais, brasileiro, natural de Cuiabá, Mato Grosso. Voluntário da Conscienciologia de 2004 a 2005 e desde 2011. É docente em Conscienciologia desde agosto de 2011 e tenepsista desde agosto de 2012. Então, na definologia, o perfil liderológico interassistencial é o conjunto de traços conscienciais, habilidades, potencialidades, aptidões, atributos, qualidades e competências da consim, homem ou mulher, assistente. Na pensenologia, o holopensene pessoal da liderança, os cosmoéticos pensenes, a cosmoético-pensenidade, a retilinearidade autopensênica. E na fatologia, o bom humor interassistencial, a capacidade resolutiva, a gentileza pessoal evidente, o senso de gratidão natural, o interesse pelas consciências, o estilo administrativo pessoal, o abertismo consciencial, a comunicabilidade, as ações assistenciais tarísticas, o temperamento interassistencial, a busca pela tridotação consciencial. E na parafatologia, a assistência anônima realizada através do pedido de TENEPS, a cosmovisão, a parapedagogia, os trafores potencializados no trabalho conjunto com amparadores extrafísicos, a autoconfiança e a tranquilidade íntima na realização das atividades interassistenciais multidimensionais. As anotações e registros profiláticos das parapercepções no dia a dia, aprimorando a interassistencialidade. Aqui no detalhismo, nós chamamos a atenção que tem 14 máximos, está bastante trabalhado esse detalhismo. E na argumentologia, nós destacamos, então, uma listagem de taxologia com 2 perfis liderológicos interassistenciais, classificados então de 2 maneiras. Depois tem uma caracterologia com 5 categorias de líderes interassistenciais encontrados na SOCIM. E tem no item atributologia 38 possíveis características, condições, atributos ou trafores do perfil liderológico interassistencial da TARES. E na remissiologia, nós destacamos liderança multidimensional, liderança pessoal, liderologia, perfil assistencial e perfil assistencial grupo kármico. Na frase enfática, a identificação do perfil liderológico possibilita a consciência intermissivista conjugar os esforços prioritários com os trafores inatos, expandindo a capacidade interassistencial. Na questionologia, você já identificou em si mesmo trafares potencializadores, dinamizadores da própria liderança? Quais contribuições lideracionais você pode oferecer à interassistencialidade? E na bibliografia específica, nós temos 7 fontes bibliográficas e na webgrafia, 1 fonte. Bom, e aqui na mega-análise do João Paulo, abertismo, autoexemplo, autoridade, autodecisão, aglutinação, intercooperação, competência, grupalidade, proatividade, resolutividade, responsabilidade, comunicabilidade, empreendedorismo, liderologia, perfilologia, conviviologia, cosmoeticologia, epicentrismologia, interassistenciologia e conscienciometrologia.
Agora, professor Fausto, antes da gente entrar aqui, já temos algumas perguntas de teletertuliano. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente. Pela sua formação, você, né, estudou administração, é especialista em gerenciamento. Eu queria saber de você como foi a ideia desse verbete, como que você compatibiliza a questão da liderança numa atividade não conscienciológica totalmente e esse perfil liderológico interassistencial. Tá. Bom, vamos começar da ideia do verbete, tá? Eu pesquiso liderança desde 2008, quando eu fui entrar no programa de mestrado em Ciências Sociais, em Sociologia. Eu precisava achar algum gap que eu tinha na Sociologia, uma brecha que me possibilitava conjugar com a administração, juntar as duas coisas. Eu comecei a verificar, comecei a estudar, falei, que a liderança ela não era um fenômeno individual, não era algo apenas da pessoa, mas era um fenômeno social, um fenômeno coletivo, que uma liderança ela mexe com várias personalidades, com várias consciências, aqui no nosso caso com SINs e com CIEX. E aí de lá para cá eu vim estudando, e aí ano passado, conversando com a Patrícia, estava procurando definir algum tema de verbete, alguma coisa, ela falou, você estuda isso aí há tanto tempo, né? Por que você não faz isso? Aí saiu o verbete de liderança multidimensional. Só que quando eu estava escrevendo esse verbete de liderança multidimensional, durante a fatologia, a parafatologia, o detalhismo e várias outras coisas, eu fui colocando coisas que, das minhas leituras, do meu estudo, e eu fui pensando, nossa, mas tudo isso aqui são traços de liderança, sabe? A atuação conjunta, a atuação compartilhada, a formação de novos líderes. Aí eu falei, poxa, vai ficar muito cru eu deixar essa ideia parada só nesse verbete. E aí, de lá para cá, eu peguei esse outro tempo, falei, eu tenho que aprofundar, senti a necessidade de aprofundar aquele verbete em outro verbete, que era pegar aqueles traços que eu estava trabalhando naquele momento e escrever e dedicar um único verbete para isso. Daí surgiu essa ideia desse verbete, que é o do perfil liderológico interassistencial. Que é um estudo que eu espero conduzir depois para o livro, né? Então eu já comecei a escrever alguma coisa, já escrevi sobre sociologia, sobre parasociologia, procurando fazer contraponto com a liderança. Aí tem os outros verbetes que estão em revisão. Todos eles, na verdade, quando eu escrevi, foram direcionados pensando nessa ideia de liderança. O do investimento consciencial, do rendimento consciencial, o do trade-off e do paradoxo da insatisfação evolutiva. Que eu acredito que é um paradoxo que a liderança vivencia, né? Que é ela querer crescer cada vez mais e estar insatisfeita consigo nesse teu rendimento consciencial. Pensando na segunda pergunta, né? Como que a gente compartilha isso, essa liderança da SOCIM com essa liderança interassistencial? Eu penso que essa nossa vida, essa nossa vivência humana aqui, nada mais é do que o nosso grande trabalho é fazer assistência. Então, a todo momento, a gente tem que fazer assistência, a gente tem que aproveitar os momentos de SOCIM, que é o momento do trabalho, no meu caso, eu trabalho 8 horas por dia todo e dou aula à noite. Então, eu aproveito esse meu momento de trabalho durante o dia, num ambiente de trabalho completamente diferente da sala de aula, para fazer assistência. Em sala de aula, aproveito o momento também para fazer assistência. Quando eu estou orientando algum aluno a escrever algum TCC, ou algum artigo, alguma coisa desse sentido, eu também aproveito para fazer assistência, que às vezes ele chega em conflito, às vezes ele chega em dúvida, ele acha que ele não sabe escrever e, na verdade, ele é uma crise que não está conseguindo passar aquilo para o papel. Então, eu acho que esse momento de vida nosso, os 24 horas, são momentos para fazer assistência. E a liderança... Tem diferença na liderança da SOCIM? Tem. Como você pode ter uma liderança religiosa, você pode ter aquele líder artista... Tudo isso tem, mas de algum modo, em algum momento, em algumas etapas do seu dia ou da tua vida, a gente acaba fazendo assistência. E a ideia é essa, fazer essa conciliação da assistência com aquilo que você faz no seu dia a dia. Certo. É porque é interessante que, para nós, intermissivistas, enfim, conscienciólogos, algo que já parece quase natural e óbvio, a gente, em área de liderança, fazer assistência. É interessante que, se você observar na SOCIM,
por exemplo, na área empresarial, né, eu acho que é mais forte isso, geralmente acontece o contrário. O líder acha que tem um séquito de funcionários ou de tutelados ali para servi-lo. Essa ideia do líder enquanto consinha assistencial, eu penso que ela é mais rara. Não sei como você vê isso, assim. Eu vejo de duas formas. Tem esse porém, que ele é mais raro, de fato. Nas empresas, que é eu tô aquilo que a falando. gente fala da liderança hierárquica, Isso, tradicional, verticalizada, que é o chefe. De cima para baixo manda e obedece. No mestrado, eu pesquisei uma liderança diferente, chamo liderança em rede, porque a rede ela exige uma horizontalidade que todo mundo é igual a todo mundo e ninguém manda, todo mundo é chefe. Né, como uma cooperativa em que todos são donos da cooperativa. Só que eu vejo também algumas coisas mudando nesse sentido, que acontece que na administração é algo novo, que eu acho que daqui vai demorar um pouquinho, mas está chegando, que as pessoas estão chegando à conclusão de que sozinhas elas não dão conta de fazer nada. Então, sozinha ela só cuida do feudo dela. Se ela quiser crescer um pouco mais, até enquanto empresa, ela precisa da colaboração de outras empresas e da colaboração dos funcionários. Então, é um movimento que a gente sai daquele ganha e perde para o ganha-ganha, que todo mundo ganha. E eu já vi isso, inclusive, de empresários que já chegaram para mim e falaram, olha, eu descobri que o melhor jeito de ajudar as pessoas é tendo a minha empresa. Porque eu tendo a minha empresa, eu consigo empregar um número de gente maior, e se eu tenho um esclarecimento maior, eu consigo melhorar a vida dessas pessoas. Mas ainda é raro, concordo, mas eu já vejo que há um movimento... Já tem essa tendência, claro. tem uma sementinha que, com certeza, que aos poucos vai florescer. Até em função, como você colocou, da própria necessidade do sucesso aí, empresarial, enfim. Muito bem. Agora tem aqui uma pergunta, vamos lá? Na Mega Pensionologia, na página 1, você poderia nos falar mais sobre o Mega Pensene Trivocabular, FEP, Reflexo Perfilológico? Como Sim. podemos conhecer melhor os detalhes da nossa FEP? Como diz o professor Valdo, né, tudo que a gente faz aqui na nossa vida intrafísica é mera caricatura daquilo que a gente é extrafisicamente. A FEP, ela nada mais é do que um registro de todas as nossas informações mais íntimas, extrafisicamente e detalhista das nossas manifestações pessoais. Então, o que é o teu perfil? O teu perfil é todo esse conjunto de traços, então ele é todo esse registro de traços que você carrega ao longo de milênios, de seriex, de vidas passadas. Então, esse reflexo de perfilológico nada mais é do que a tua FEP nada mais é do que um espelho do que você é. Se você é uma pessoa assistencial, a tua FEP ela vai ser recheada de assistência, né? De assistência que você fez em vidas passadas. Se você tem um perfil talvez mais empreendedor ou mais conservador, isso depende de cada pessoa, um temperamento mais arrojado, ou um temperamento um pouco mais introspectivo, tudo isso vai refletir na tua FEP, nas tuas ações, e vai refletir também no teu perfil. Que tudo isso vai conduzir ao teu jeito de ser, de agir, de pensar, e a esse conjunto de traços que a gente chama de perfil. Agora, na fatologia, na página 1, na linha 2, de onde vem esse senso de gratidão natural? É paragenético? É do curso intermissivo? Boa pergunta. Se é paragenética, eu penso que, de uma forma ou de outra, toda assistência que a gente faz, a gente, de algum modo, a gente se sente muito grato pela assistência que a gente faz. Então, era aquilo que o professor Marcelo Silva defendeu domingo, o verbete dele, falou do senso de gratidão. Esse senso de gratidão, de agradecimento espontâneo, natural, pela assistência que ele estava fazendo. No caso da liderança, ela é grata por tudo aquilo que ela recebeu e ela procura devolver isso em troca. Então, por exemplo, uma pessoa que ela vai assumir um trabalho de coordenação ou um trabalho que exige a liderança em uma IC, o primeiro ponto que eu penso é que é um momento dela fazer a retribuição de tudo aquilo que ela recebeu naquela IC. Então, por exemplo, eu sou voluntário de uma IC, vamos dar um exemplo, há 10 anos, não é?
poxa, eu voluntariei, dei aula, recebi muita coisa nos cursos, sabe? Procurei reciclar, melhorar bastante. Quando eu vou assumir um cargo de liderança, o que eu mais quero é retribuir, ou seja, eu sou muito grato por tudo que eu recebi. Então, eu tenho uma gratidão, um agradecimento natural muito grande por tudo isso. Então, esse senso de gratidão, ele é natural, ele não pode ser forçado. A tendência é que ele seja muito natural mesmo, porque ele é enriquecedor, ele faz a gente crescer. Ele não dá autoconfiança, ele dá certeza da gente estar fazendo as coisas corretas, do modo cosmoético. É muito gratificante. Esse sentimento de gratificação, né? Provavelmente é autorrevezador, né? Conforme você vai aumentando esse senso, nas próximas vidas isso vai ficando cada vez mais natural, né? Então, a minha pergunta estava bem dentro do que você comentou agora, né? Na fatologia, na página 2. No final da primeira linha, os aportes adquiridos desde a infância. Né? Então, gostaria que você comentasse a sua experiência com relação a isso e terminasse comentando o sinergismo aporte e retribuição. No caso do aporte e retribuição, você já até falou, né? Os aportes nada mais são do que as contribuições, aqueles subsídios que a gente recebe desde que a gente nasceu. Eu fiz uma reflexão um dia e eu comecei a pensar em tudo que eu tinha recebido. Na educação que os meus pais me deram, onde eu estudei. E isso veio num crescendo até os dias atuais. Então eu pensei, por exemplo, quando eu fui fazer o mestrado, eu recebi um aporte para a SOCIM, profissionalmente, muito bom. E eu estudei numa universidade privada em que eu ganhei uma bolsa. Duas bolsas, primeiro. Uma que eu não paguei para estudar. Eu não paguei o curso de mestrado, ele era um curso caro, que foi numa universidade privada. E o outro eu ainda ganhei uma bolsa enquanto eu estudava. Então eu fiquei pensando, falei, poxa, o tanto de coisa que eu ganhei, e eu tinha que de algum modo retribuir isso. E não é apenas essa retribuição em sala de aula. Quando eu pensei em retribuir isso, eu pensei, por exemplo, no verbete. Depois, tanta coisa que eu já recebi, tanto da administração quanto da sociologia e de outras disciplinas, que me dão todo um arcabouço intelectual, um arcabouço cultural, de leituras que eu faço, que o meu pai tem uma biblioteca razoável, e desde que eu sou criança ele ensinou a gente a ler e exigia a leitura da gente, como exigia também uma certa primazia na escrita, porque ele é advogado, e ele sempre exigiu muito uma redação muito cuidadosa, muito cautelosa, com poucos erros de português, ou melhor, a gente diz zero erros, né? O zero defeito, que era a própria correção dele. Então, por um lado, foi muito bom essa educação toda que eu recebi. E a primeira maneira que eu vi de retribuição disso, de todos esses aportes, foram através dos verbetes. Então, por isso que eu fui colocando um verbete, depois outro, esse aqui já é o quarto, tem mais 2 em revisão. Então, eu sinto a necessidade também de escrever o livro, sinto, porque eu acho que eu já ganhei muita coisa, que eu já recebi muita coisa. Sim. Eu preciso devolver isso, faz parte da minha gratidão por tudo aquilo que eu recebi. Então, até queria parabenizar, né, pelo continuismo verbetográfico. Além da reflexão, você tem esse registro de forma técnica? Você utilizou a técnica da inventario... Não, na verdade, eu né? imprimi o verbete do inventariograma do Djalma, né, que tem o verbete, auto-inventariograma. Sim. Você utilizou essa técnica ou tem registro exato. Eu técnico? comecei a fazer anotações. Sim. E eu comecei a pensar em converter aquele verbete em planilhas. Então, eu tenho algumas coisas em anotações, só que eu quero pegar aquilo lá com mais afinco e, sabe, planilhar e fazer, porque não é um simples registro. Sim. Do meu ponto de vista. Eu tenho que planilhar mesmo, eu tenho que estabelecer medidas, eu vou ter que dar algum jeito de estabelecer planos e de metrificar o inventário, alguma coisa eu quero mexer ainda para aprofundar. Entendi. Nisso aí. Muito bom. E na trinomiologia, trinômio perfilológico, consciência assistida, consciência assistente, amadora, assistente profissional. Você poderia comentar a diferença entre assistente amadora e assistente profissional? Posso. Quais são os pontos mais assim relevantes? Sim. Eu pensei assim, esse trinômio, a pessoa quando ela chega para a gente para fazer um curso pela primeira vez,
ela passa a ser uma consciência assistida. Então, a gente vai dar um curso de entrada, um curso básico, uma palestra. Após isso, ela vai crescendo nos próprios cursos e ela vai resolver ser voluntária. Quando ela resolve ser voluntária, ela está começando a ingressar na assistência. Né? A partir da TARES, no mês C, ela começa a exercer esse perfil de assistente amadora, porque ela ainda está aprendendo a fazer assistência. A partir do momento que ela começa a ingressar na docência, ela começa a se profissionalizar. E a docência é um momento de profissionalização, desde que ela não pare com o teu processo de profissionalização dessa assistência, porque cada vez mais ela vai pegando traquejo. Né? E à medida que quanto mais ela avance, mais traquejo ela vai adquirindo. Então é natural que a gente vê, por exemplo, professores veteranos da Conscienciologia, né, alguns se tornando epicons, tudo isso vem, não é da noite para o dia, é de um processo que eles começaram há algum tempo atrás, que eles foram cada vez mais adquirindo e profissionalizando a assistência. Então é nesse sentido que foi escrito esse trinômio. Na primeira página, na 5ª linha, a tendência pessoal para a doação. E depois, lá no parapatologia, na 8ª linha, a determinação no uso das ECs, favorecendo o auto e o heteroassédio. Você poderia fazer um link aí para nós, por favor? Sim. Primeiro, a tendência para a doação, que é a tendência de disponibilidade. Eu nunca recusei trabalho e eu acho que trabalho interassistencial a gente tem que ponderar muito para falar um não, entendeu? Então, é você ter essa disponibilidade para se doar, essa disponibilidade para fazer assistência. Eu acho que isso é importantíssimo. Você estar sempre pronto, mas é sempre pronto para se doar. Porque a partir do momento que eu vou escrever um verbete, por exemplo, eu vou me doar nele. Eu vou procurar dedicar um tempo, vou procurar dedicar pesquisas que eu tenho, etc. E vou doar ele, e a gente ainda vai doar a condição dos direitos autorais, por exemplo, que é o que acontece num livro também. Então, toda essa doação que a gente faz num trabalho de verbete, no caso, um trabalho de voluntariado, a gente faz toda uma doação de tempo que a gente... que para a Socinha talvez seja incompreensível. Eu não entendo como que fulano vai lá naquela IC e passa, né, daquela semana 10, 15 horas da sua semana lá. Né? É disponibilidade, é doação e não é de graça, porque, na verdade, o maior beneficiado é o próprio doador. Não é? É uma condição de retribuição. Bom, lá na parapatologia, essa determinação no uso das energias conscienciais, favorecendo o auto e o heterodesassédio, é que na hora que você tem em sala de aula uma condição crítica de um assédio, ou na condição na própria de um voluntário, ou no próprio trabalho, alguma condição conflituosa, é de você entrar com tudo para resolver. Porque você não pode ficar em cima do muro, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente tem que entrar e tem que entrar para resolver a questão. Se não for para resolver a questão, não entra. E essa determinação é para entrar e resolver, eu penso que no maior curto prazo possível. Porque quanto mais você prolonga a resolução do problema, é um efeito bola de neve que ele vai crescer cada vez mais. Então, isso são ações que eu procuro fazer em sala de aula, no trabalho, que quando me dão alguma tarefa para resolver, eu quero entrar, quero resolver, mas eu quero resolver rápido. Porque eu sei que se eu enrolar, pode virar uma bola de neve. Então, é essa determinação que a gente tem que ter nessas energias conscienciais. Ok, obrigada. Na parafatologia, página 2, a 7ª linha de baixo para cima, o segundo tempo do curso intermissivo, enquanto elemento teático transformador de líderes. Você podia falar um pouquinho mais disso, por favor? Sim, posso. Eu penso que no momento que nós fizemos o curso intermissivo, lá no nosso período de intermissão, no extrafísico, naquela Comunex, nós estávamos no primeiro tempo no nosso curso intermissivo. Ou seja, nós estávamos adquirindo aportes, fazendo muita reflexão, para a gente vir para cá
e fazer esse segundo tempo, ou seja, fazer essa aplicação prática daquilo que a gente aprendeu. Agora, esse segundo tempo, a gente tem que aproveitar ele para nos transformarmos em líderes interassistenciais. Que, de repente, nós fizemos muitas coisas boas em vidas passadas, e só que elas foram, por exemplo, foi uns 5% que eu fiz uma única coisa boa numa vida passada, dei um gás, publiquei talvez um livro, lá com meus 40 anos de idade, e depois eu não fiz mais nada, né? E aqui eu tenho que aproveitar esse segundo tempo para otimizar, fazer tudo o que eu posso fazer para, de fato, me transformar enquanto líder, eu poder voltar lá e, naquele terceiro tempo, conseguir crescer, conseguir fazer um curso intermissivo mais avançado, para retornar para cá e continuar crescendo. Fausto, só lembrando, né? Não sei se você sabe que tem do verbete tempo dos cursos intermissivos, se não me engano. E nesse verbete ele descreve primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo dentro dessa... E claro, aí o segundo tempo justamente é esse momento da realização plena aí da Proexis, né? Enfim, é bom você, se você quiser aprofundar o assunto, é bem interessante esse verbete. Tem também o primeiro tempo evolutivo e o segundo tempo evolutivo, se não me engano, que são outros verbetes que também abordam essa questão sob a ótica da evoluciologia. É bem interessante. Vou dar uma olhadinha depois. Agora, Isso. mais uma pergunta ainda nisso que você está falando. Na antagonismologia, tem aqui na segunda linha o antagonismo de liderança ativa em retrovida e liderança interassistencial atual ociosa. Nesse seu estudo de traços, você poderia me dar algumas dicas de como identificar que a pessoa está com a liderança dela ociosa? Sim, na verdade, eu vou te dar alguns exemplos para a gente refletir junto, tá? Vamos pensar que numa vida passada, talvez nós temos sido líderes, escrito muita coisa, assistido muita gente e feito talvez algo muito bom, mas do ponto de vista empresarial, ou outro algo muito bom do ponto de vista artístico, ou outro algo muito bom do ponto de vista de universidade. E aí a gente chega nessa vida, a gente começa a se enrolar na intrafisicalidade. Por exemplo, chega o Fausto nessa vida, ele fez um concurso público e ele foi ser servidor da Universidade Pública Federal, tá? E aí ele está ali com um monte de trafor, só que tudo ocioso, tudo paradão, e numa crise danada, fala, nossa, tanta coisa eu recebi, preciso fazer alguma coisa. Daí fico pensando, poxa, aonde que eu posso otimizar mais? Aí fiz a minha mudança para Foz do Iguaçu e pedi a exoneração daquele serviço público. Só que assim como eu, tem muitas pessoas que ficam em crise, querendo mudar, etc. Olha, e tem uma infinidade, tem uma série de trafores que naquela condição que ela está ociosa. E é cômodo, sabe? E ela fica em crise. E aquela série de trafores ociosos dela, talvez ela não consiga, se ela não se mexer, não procurar reciclar, ela não consiga chegar, talvez, à liderança que ela foi em outra vida passada. E isso gera uma crise. Talvez muitos de nós não tenhamos essa crise, porque nós não temos retrocognições como nós gostaríamos de ter. Ou talvez isso seja até bom, não é? Porque já pensou se você tem uma retrocognição, você descobre que você escreveu um dicionário enorme. Você fala, o que eu fiz até agora? Eu não escrevi nenhum verbete, por exemplo. Olha a crise que ia gerar. Eu te falaria para você, olha o tanto de trafora ocioso que você tem, caso você tenha escrito um dicionário ou feito outra coisa. Que a tendência para a gente que está aqui, que temos de intermissivistas, a tendência é que, na verdade, tem uma reunião de líderes. Todos já exerceram liderança em alguma etapa da vida, alguma outra vida, e todos exercem liderança de uma forma ou outra aqui, né? Por isso que te fez entrar no curso intermissivo, isso que te deu esse mérito. E aí você pensar que você tem essa bagagem, que você tem essa liderança, mas por que eu não cheguei lá? Que ela está ociosa, né? Então é para fazer uma reflexão, é para pensar, é para você refletir, olha, o que eu fazia de muito bom anteriormente que eu não estou fazendo agora? Isso foi uma reflexão que eu fiz, que, por exemplo, eu comecei a pensar como que eu era no meu trabalho, quando eu tinha 17, 18, 19 anos, e o tanto de coisa que eu fazia no meu dia a dia, eu comecei a pensar assim, eu falei, nossa, eu resolvia muitas coisas, não deixava, aquilo que eu falei, entrava para resolver a situação. E eu comecei a pensar, eu falei, poxa, mas isso eu sempre fiz. E eu nem tinha parado para pensar que eu tinha esse traço. Entendeu? Então, quantos traços você tem que estão ociosos, que você utiliza muito pouco ou não utiliza, e quantos que você utiliza e você ainda não pensou que você tem toda essa potencialidade.
Então, são reflexões que ajudam a gente a pensar bastante e que ajudam a gente a chegar naquilo, a exercer de fato a nossa liderança. Tá joia? Não? A página 2, na efeitologia, na última linha, você colocou o efeito positivo da renúncia dos caprichos pessoais em detrimento da interassistência. Como é que é essa questão dessa renúncia e como você vê que isso impacta a questão da liderança? Quando eu falei dessa renúncia, por exemplo, quando eu pedi exoneração de serviço público federal, foi justamente porque na academia, na universidade, o que a gente tem de tão bom, que é considerado o top, né, o suprassumo da intelectualidade, é o professor ser o professor de uma universidade pública federal. Então, para o eletronáutico, às vezes ele descobre a multidimensionalidade, ele sabe o que é energia, você mostra para ele o que é energia, só que ele não quer abrir mão daquele capricho, daquela condição, porque ele tem um status naquela universidade. Ele é um doutor, é uma pessoa que publica, uma pessoa que escreve, e ele tem medo de aderir, por exemplo, ao paradigma consciencial, escrever artigos, verbetes, livros da conscienciologia e tomar conta de toda a universidade. Então ele tem medo dele abrir mão desses caprichos. E assim como esse capricho, tem vários outros. A gente tem um boavidismo, pessoa que mora no litoral, por exemplo, tem uma vida muito boa, o litoral é gostoso, o litoral é sedutor, e aí ela não abre aquela condição, por exemplo, para mudar para Cognópolis, que vem para uma cidade pequena, que é muito diferente, que ela vai ter que abrir mão de uma série de benefícios que ela tem naquela condição. Então, ela não quer abrir mão de uma série de caprichos. Claro, cada caso é um caso, mas é apenas um exemplo, ok? Ok. Eu queria fazer outra pergunta. Eu segui na linha dele, tá. mas eu queria que você falasse mais a respeito do que é o capricho pessoal e a relação disso com a melancolia intrafísica. O capricho pessoal a pessoa, ela pensa de modo egoísta. Vamos pensar assim, ela quer tudo primeiro, mas para ela. Então ela não abre mão. Ela quer primeiro acumular riqueza, acumular dinheiro. Mas ela quer acumular aquela riqueza, aquele dinheiro para quem? É para ela. Ela quer ter um status na universidade, que aquele status vai fazer bem para quem? Para a coletividade, para as pessoas que você vai fazer assistência, para um grupo ou para ela. Aquilo faz bem para ela, para o ego dela. Massageia o ego dela. Olha, eu sou o doutor, eu publiquei 15 livros. Você vai ver o livro, é um livro mega, ultra, super específico de uma área da ciência convencional que talvez seja uma grande bobagem. Então, é isso que eu chamo de capricho. Posso contribuir aqui um pouquinho também, que é o seguinte, a gente está nessa fase de escrita, eu vejo muito assim, é o mega foco da pessoa da ProEx, e o capricho é tudo aquilo que ela faz primeiro antes do mega foco. Então, por exemplo, eu tenho que tomar um banho, então primeiro eu vou tomar um banho. Aí depois, não, mas eu estou com fome. Então, assim, desde esses exemplos complexos, né, que o Fausto colocou aqui, que são óbvios, mas eu vejo muito essa questão assim pequena. Eu não vou ligar para minha amiga. Não, primeiro, então assim, passa o dia, a pessoa tem um monte de capricho, por exemplo. Preciso primeiro arrumar meu cabelo, a unha. Não é que não vai fazer isso, mas se a pessoa em primeiro lugar ela utiliza o capricho em detrimento do megafoco, então o capricho cada um lógico tem que pesquisar, mas eu vejo assim, são desde as pequeninas coisas até essas maiores. Eu queria fazer outra pergunta. Na página 5, dentro da tributologia que você colocou, o item 8, auto-organização. Você colocou a habilidade de estruturar-se, adequar-se ou adaptar-se orgânica, funcional e sistematicamente. Qual é a ideia que você colocou aí na questão dessa habilidade, principalmente na questão de se adaptar, nessas três condições? É que tudo que a gente faz na vida demanda de um bom nível de auto-organização. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu quando mudei para cá, se não me engano, dia 30 de janeiro deste ano, tá? Eu peguei uma série de trabalhos, tanto em IC, quanto na vida pessoal. Então, eu acumulei muito trabalho de voluntariado,
bons trabalhos de voluntariado e acumulei também trabalhos na SUSIM. São trabalhos que, sem a auto-organização, eu ia enlouquecer. Tá? Então, a gente precisa, aí você sente a necessidade de determinar. Ok, vou escrever, vou. Então, como eu trabalho 15 horas por dia, eu vou escrever no final de semana. Então, das 3 horas às 5 da tarde, desliga o telefone, vou deixar de fazer tudo, por quê? Porque eu preciso escrever. Na minha primeira hora do dia, eu vou fazer uma revisão de tudo aquilo que eu preciso fazer naquele dia. E aí você pode fazer aquela lista de prioridades. Então, a lista de prioridades, se não me engano, o professor Everton falou disso já em outros verbetes. Então, eu fiz isso já muitas vezes, de pegar na primeira hora do dia, assim que chega no trabalho, e fazer uma lista daquilo que eu preciso fazer, que é a prioridade do dia. Tá? Porque sem isso eu não consigo me adaptar nem ao meu trabalho na SUSIM, vai virar uma bagunça danada, e eu não consigo dar conta também do meu trabalho no voluntariado. Então, às vezes eu tiro a hora do almoço para resolver algum problema de voluntariado, às vezes eu tiro uma hora das 6 às 7 da noite para resolver outro problema no voluntariado, para procurar conciliar com isso, mas eu vou tudo anotando na minha lista de prioridades. Por quê? Porque são coisas que eu não posso deixar passar, por exemplo, daquele momento. São coisas que talvez eu não possa passar nem daquela meia hora que eu já tenho que resolver na hora. Só que sem auto-organização a gente não consegue fazer isso. Essa adaptação orgânica é a adaptação do soma. Tá? É sua adaptação somática. Então, você tem uma adaptação com o clima, você tem uma adaptação com o frio, com o calor, você tem uma adaptação com as suas horas de sono, com a dupla. Então, por exemplo, se você está acostumado a dormir 8 horas por dia, você não vai começar da noite para o dia a dormir 6 horas por dia, porque você quer otimizar o teu tempo. O teu soma ele tem um piripaque. Né? Você pode começar a ter brancos mentais, a lapsos de memória. Então, você precisa também se adaptar a isso. Então, se você pensa que você vai pegar uma demanda de trabalho, tanto numa IC ou na SUSIM maior, você vai começar a pensar em se adaptar. Como que você vai fazer para o teu soma se adaptar a isso? Você não vai, se você trabalha muito, você vai precisar se alimentar mais, se alimentar a cada 3 horas, comer alguma coisinha, para depois você não ter um problema maior, com uma gastrite, sabe? E por aí vai. Então, são exigências que a gente precisa ter, a gente tem que ter consciência, tem que ter lucidez, de que sem auto-organização a gente não faz nada mesmo. É muito difícil, sabe? E a gente, nós que estamos nessa condição aqui de intermissivistas, a tendência é que, de fato, a gente tenha uma demanda muito grande no dia a dia. Porque a gente acumula não só a demanda do trabalho, mas acumula a demanda de voluntariado. Aí quem tem filho tem que cuidar do filho, tem que cuidar da dupla, tem que cuidar dos animais humanos, do gato, do cachorro, aí tem que ir para o voluntariado, cuidar do voluntariado. Então, são coisas, a gente não escapa, tem que ter muita auto-organização, a gente não faz nada. Fausto, por favor, na principiologia, o princípio, na segunda linha, o princípio evolutivo do autoesforço insubstituível. Você pode desenvolver, por favor? Posso. É que tudo que a gente faz nessa vida é fruto do nosso esforço. Nada substitui o nosso esforço. Então, se eu quero escrever um verbete, por exemplo, eu vou ter que me esforçar, que ninguém vai escrever ele por mim. Então, enquanto eu não determinar, enquanto eu não resolver, enquanto eu não colocar a mão na massa, eu não escrevo. Que esse esforço de escrever o verbete, escrever um livro, de vir aqui na tertúlia, enfim, ele é insubstituível. Ninguém pode fazer isso por você. Tá? Nesse sentido. Inclusive, a citaciologia, a segunda citação, foi nesse sentido. A consciência não é um eu penso que, mas um eu posso, de Merleau-Ponty, pedagogo, filósofo. A ideia dele é essa. E não adianta ficar visualizando, vislumbrar, talvez eu possa fazer tal coisa. Ou ficar naquela ilusão, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, ou eu vou esperar tal coisa acontecer para hoje. Não, se eu não colocar a mão na massa, não vai. E esse esforço ele é insubstituível. Só você pode fazer por você mesmo. Se você tem como meta ser desperto nessa vida, a única pessoa que pode fazer com que você seja desperto nessa vida é você. A única pessoa que pode reciclar os teus traços é você.
Tá, muito obrigada. Oi. Aqui na fatologia, na sexta linha, você pode dar uma aprofundada aí na questão da habilidade política e o outro ponto, a aptidão intermediadora aí dentro do contexto das lideranças, dentro do voluntariado? As duas são até complementares, né? Que a liderança ela tem que ter muita habilidade, no caso intermediadora, para fazer muita mediação. Então você vai ver que em várias situações do seu dia a dia, na IC, no centro educacional ou até no seu trabalho, você vai ter que mediar muita coisa. Então você às vezes vê duas pessoas em conflito, ou duas pessoas num embate muito grande, sabe? Sobe aquela poeira lá em cima, e você vai olhar e vai falar, nossa, que bando de maluco, né? Só que você tem que entrar e tem que resolver, só que você tem que mediar. Você não pode entrar também dando um chega para lá em cada um, porque talvez piore a situação. Então você tem que chamar um, conversar, chamar o outro, conversar, mediar para que os dois entrem em um consenso junto, esclarecer a situação. De repente um está errado, o outro está certo, de repente os dois estão errados, os dois acham que têm razão. Só que sem essa mediação você não consegue. E sem essa visão de conjunto não vai. E sem essa habilidade política, essa habilidade para lidar com pessoas, você também não consegue fazer isso. Então, em muitos casos, você tem que ser muito político, né? Eu diria que às vezes você tem que até confortar aquela pessoa que não tem razão para a situação não piorar. Mas isso aqui é habilidade política. E isso, em nenhum sentido, quer dizer que você está errado. Muito pelo contrário. Tem que ver que, às vezes, é necessário naquele momento. Para depois você conseguir fazer um aprofundamento maior, um esclarecimento maior e pontuar cada coisinha. Mas sem essa habilidade você não consegue. Sim, outro ponto que eu queria que você comentasse aqui é a questão, você colocou até na webgrafia e dentro da argumentologia do líder executivo, né, a questão do exemplo do Bill Gates, né, dessa questão que ele está fazendo aí da fundação dele na verdade ele está fazendo um trabalho de convencer aí uma série de bilionários a doar fortunas para projetos assistenciais, né. Eu estava, inclusive, lendo a respeito desse caso específico na semana passada, discutindo com um amigo meu. Achei bastante interessante que ele conseguiu assim, fazer um nível de sinergismo da condição dele de bilionário, mas com esse processo da liderança, conseguiu ampliar, né, muito mais do que, vamos pôr, simplesmente, entre aspas, ser bilionário. Né? Dá uma comentada aí nesse ponto. Tá. Eu coloquei aí, né, na webgrafia, que foi justamente o item 3 da caracterologia do líder executivo, o empreendedor, o fundador de empresa de tecnologia inovadora, no caso a Microsoft, o fundador de organização filantrópica, que no caso ele está fazendo uma grande organização para convencer os bilionários, os seus pares, a doarem metade dessa fortuna. Tá? Isso vem bem ao encontro daquilo que a gente está falando de trafora ocioso. De repente, o Bill Gates tem aquele traforzão, e a gente não sabe, nem ele sabe, que é esse trafor político, ele reúne os pares deles, que eu, por exemplo, sou Fausto, para eles eu sou um Zé Ninguém. E eu não vou conseguir convencer o Bill Gates ou os seus semelhantes a doar metade da fortuna. Agora, ele, com alto exemplo, com a autoridade moral dele de grande empreendedor, de fundador de empresa grande, bilionário, ele consegue fazer isso com muito mais facilidade do que eu. Né? Isso na sociologia a gente tem um estudo bem legal, que está chegando no Brasil, já não sei se já tem traduzido, eles chamam de diretorias interligadas, que são clubes de empresários, eles se reúnem em grandes clubes, eles se reúnem em grandes lugares, eles conversam, eles trocam figurinha, e eles tomam grandes decisões estratégicas, não só para a empresa do Bill Gates, como, por exemplo, para o Steve Jobs, etc., para que o negócio dele prospere, o negócio do outro prospere, e ao mesmo tempo que eles são adversários, eles estão colaborando. É bem interessante. E quando ele faz essa doação de metade da fortuna, ele está nada mais, nada menos do que pedindo uma retribuição por aquilo que ele já tenha feito por um ou por outro, que em determinada etapa empresarial da sua vida empresarial fez.
não é? Como para a gente ver, o Steve Jobs e o Bill Gates eram inimigos mortais, e o pessoal diz, né? Poxa, mas já saiu também várias vezes, porque eles já saíram para jantar, já saíram um almoço, um jantar em casa, alguma outra coisa, para quê? Para tratar de negócios. Então, a coisa não é bem por aí, eles também se relacionam bem quando é do interesse deles. E nesse caso, que o interesse era doar metade de uma fortuna para ajudar uma outra organização filantrópica, ele conseguiu fazer isso. Nada mais é do que uma troca de favores. É uma coisa que eu achei interessante também no caso do Bill Gates, né? Eu andei dando uma olhada nessa questão da filantropia aí de bilionários, né? Geralmente o cara chega, muitos casos assim, né? O cara chega no final da vida, bilionário, não tem mais nada para fazer, vou fazer filantropia, né? Eu achei interessante que, em muitos casos desse, a pessoa acaba... os projetos que eles escolhem, muitas vezes são projetos que são assim, nem um pouco prioritários, né? As coisas assim, eu vou doar minha fortuna para desenvolver processo de arte, umas coisas assim. E o Bill Gates eu achei interessante por conta da inteligência dos projetos que ele está aplicando, eu achei bem interessante. É aquilo que a gente fala, ainda é muito intrafísico, sabe? É o paradigma que eles vivem. Aqui na Conscienciologia nós temos exemplos muito maiores. Mas aqui a gente trabalha com tários. A própria construção do tertuliário, penso eu, vale muito mais que uma doação bilionária dessa em prol de um grupo artístico, por exemplo. Não é? Mas é o paradigma. Aquilo é socinho, aquilo é intrafisicalista. São os valores, né, da SOCIM. Agora, e também dá um certo ibope, né, fazer um tipo de doação e de filantropia aí, a questão do mecenato aí para alguns nichos da SOCIM, né, dá muita repercussão. Mas eu penso que tem alguns já bilionários, já bem mais lúcidos, fazendo a doação mais, vamos dizer assim, prioritária, né, dentro de uma ótica assistencial para valer, né? Contribuir que eu li uma pensata do professor Valdo que fala que os serenões ou evoluciólogos nas últimas vidas não foram bilionários. Então, assim, para a gente fazer um contraponto também, às vezes até do nível de interassistencialidade dá para ser feita e não só ligada... Pelo dinheiro, exatamente, com certeza. Porque claro. daí aquilo gera muitas responsabilidades e também é isso que você comentou, né? O que tem por trás daquela intenção, onde tem várias pessoas sem fazer... Então, a pessoa, às vezes, até pode ganhar dinheiro, mas ela multiplica aquilo ou dá oportunidade para outras pessoas, e não como ela ter doado aquilo. Exatamente. Né? Então, eu lembrei dessa pensata, acho que vale a pena. Certo, com certeza. Deixa eu falar mais uma coisa, já relacionado ainda com essa doação, com o tema que a Patrícia trouxe dos serenões. Tem uma doação que eles fizeram para a gente muito grande, que foi esse melhoramento do nosso soma. Então, anos, milênios atrás, há muito tempo, eles vêm nascendo, melhoraram o nosso soma, alguns foram, com todo respeito, serenonas parideiras, mas para quê? Para melhorar o nosso soma. Não tem uma doação maior do que essa. E não é dinheiro, não é nada, foi uma doação para melhorar o nosso próprio instrumento maior de manifestação nessa dimensão. Certamente. Vamos lá, então. Na 7ª linha da parafatologia, na página 2, você poderia nos esclarecer melhor sobre o grau de qualidade da irradiação das energias conscienciais? Sim. O grau de qualidade, é a qualificação da sua pensinidade, a qualificação do seu jeito de funcionar mais como um líder. Então, se eu sou um líder, eu não posso ter, por exemplo, uma segunda intenção naquela assistência que eu estou fazendo. Então, quando eu vou fazer uma assistência, que ela seja de fato natural, que ela seja de fato espontânea, de fato qualificada. Porque a energia consciencial, por mais que as pessoas falam que eu não sei, eu não percebo, eu não sinto, todo mundo sente. E sente numa conversa
numa conversa em casa, por exemplo, que uma pessoa fica antagônica, a criança sente, ela chora e fala para a mãe, a gente não sabe por que ela está incomodada, mas ela sente energia consciencial. Então todo mundo, às vezes no telefonema, a pessoa fala, eu não sinto, mas desliga o telefone com dor de cabeça. Então, de algum modo, todo mundo sente energia consciencial. É que eles não sabem discriminar o que é essa energia consciencial. Como a gente pensa em qualificação interassistencial, no nosso caso aqui de assistência, se eu quero fazer assistência em alto nível, eu tenho que melhorar a qualificação dessas minhas energias conscienciais, dessa minha pensenidade, justamente para que eu não faça mal às outras pessoas e só contribua para o melhoramento das pessoas, para o melhoramento dos ambientes, através da qualificação da minha manifestação. Agora, professor Fausto, na última linha da parafatologia, ele pergunta: como podemos melhorar nossa intermediação entre Equipim e Equipex? Como melhorar nosso papel nas mediações? Bom, a técnica que eu acredito que possa ajudar muito, até porque eu não tenho, de fato, muita experiência nisso, é a TENEPS. Porque a TENEPS, no teu caso, você acaba sendo um instrumento de doação, um instrumento de assistência, no qual você vai se dispor 50 minutos todo dia, né, todos os dias, e naqueles 50 minutos você vai ter contato com o amparador, vai ter contato com o assistido. Então você tem uma equipe, né, que é você ali trabalhando na TENEPS. E você pode ter, posso considerar, por exemplo, a minha dupla, ela pode ser minha equipe, por que não? Porque ela sabe que naquele período da minha TENEPS, ela cuida para não fazer, para que não tenha barulhos, ou ela cuida para um isolamento maior, se de repente, eu não faço TENEPS nesse horário, tá? Vamos supor que uma pessoa ela faça TENEPS 7, 8, 9 horas da noite. E nesse horário da TENEPS vai chegar gente em casa. Então, a sua dupla, que é a tua equipinha, ajuda contigo, ela vai cuidar para tomar todos os cuidados para que nada interfira na tua TENEPS também, né? Para que tenha um ruído menor. Como tem a técnica de projeção que a gente fala, olha, a dupla cuidar para que a pessoa que está executando a técnica no quarto ou na poltrona sofra a menor interferência possível. Então, eu acredito... e toda equipe tem a tendência de ser Equipex. Então, eu penso que uma das técnicas que começa pela TENEPS. A outra é o voluntariado, essa mediação que você faz de voluntariado. Você exerce uma função no voluntariado, e claro, a gente sabe que tem amparo, muito amparo de função numa tarefa de voluntariado. Então, ao mesmo tempo que eu tenho minha equipe lá, os meus voluntários, trocando ideias com eles, com certeza eu tenho uma Equipex ali por trás também, nos bastidores. Amparo de função, né? Que é um amparo de função, me dando todo o aporte que eu preciso para fazer aquela mediação naquele momento. Então, é a gente pensar nessas situações cotidianas que a gente tem. A gente não esquecer que existe amparo de função. Existe amparo de função. Que é bem uma situação que não, é inarredável, né, no nosso trabalho de voluntariado. E assim, é interessante a gente perceber que amparo de função a gente não tem só em C. Eu já vi empresário na SUSIM que faz trabalho de ponto em alto nível, não acredita em conscienciologia, não acredita em alguma coisa, só que o cara tem um respaldo, um amparo tremendo, muito grande, porque ele faz muita assistência através da empresa dele, através do que ele faz. E não sabe. Então ele tem uma equipe que ele trabalha, tem uma Equipex e nem se dá conta disso também. Essa colocação é bem interessante para a gente pensar na condição da liderança interassistencial na SOCIM de um modo geral, né? Se o líder está aberto e ele realmente tem essa postura interassistencial, com certeza vai ter amparo de função, não importa onde ele esteja, né? Isso realmente é muito sério a gente pensar nessa realidade, né? Nessa condição. Quer falar, Patrícia? Eu ia falar que também isso aqui depois muda, né? Tem um amparador amparando a gente, depois você pode ser amparador do seu amparador. Então, essa relação também, equipim, equipex, né? Sim. A gente... Certo. Muito bem. Agora, professor Fausto, na página 5, item 1.
Você poderia desenvolver mais um pouco a questão da consciência aglutinadora interconsciencial? Sim, posso. Existem pessoas que elas têm capacidade de atrair pessoas para fazer uma assistência cada vez maior. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela vai assumir a coordenação de uma IC, ela tem a tendência de formar a própria equipe dela, ela vai formar a equipe dela, ou na coordenação, mas junto com isso, começa a chegar uma série de pessoas que talvez não fossem voluntárias daquela instituição, que talvez nem conhecessem ela, mas para ajudar naquele trabalho. Então, ela está aglutinando pessoas. Então, aquilo. O maior exemplo de aglutinador para mim é o professor Valdo. Então, ele vem, faz a Mini, de repente a Mini tem 100 pessoas. Aí vem a Dulce à tarde também, aglutina muita gente. Que vem gente em tertuliário... Menos, né? Tá, mas ajuda. São exemplos. Mas ajuda, aglutina bastante gente. Ou a Dulce vai defender um verbete, e por que de repente, talvez o verbete Volicionina, por exemplo, chamou tanta atenção e veio tanta gente? Não é só pelo tema de verbete. Talvez seja também porque a verbetógrafa é a professora Dulce. Então ela está aglutinando gente com o tema de verbete. Sem falar do seu, né, Fausto? Os verbetes Faustos. Pois é, o meu tudo certo. Né? Mas isso é bem sério, essa questão do holopensene, das consciências a serem assistidas, do interesse das consciências, do tema... Às vezes o tema está no ar, né? Está no ar. É interessante. Às vezes o professor Valdo comenta um tema na Mini, aí naquela semana teve mais de um verbete sobre aquele tema, e aí surge algum parafato, algum fato bem marcante. E então é interessante nesse sentido também a gente pensar naquela questão, falando aqui em liderança, né, interassistencial, da gente promover as sincronicidades, né, da gente ter essa iniciativa de fazer essa convergência para as sincronicidades aí junto ao fluxo do cosmos, né? E aí, claro, que tem que estar com essa pensenidade aí voltada na assistência, né? Agora, também na página 2, em parafatologia, na terceira linha, você poderia compartilhar alguma experiência com a identificação e vivência da sinalética parapsíquica? Posso. Eu já tenho 2 sinaléticas parapsíquicas bem identificadas, que é uma quando eu sei que vem assédio. Tá? Deixa eu só complementar, desculpa, a pergunta dele, que eu acho que você vai poder responder de uma maneira mais geral. Pode ocorrer de você ter mais de uma sinalética ao mesmo tempo? E como se organiza para otimizar a TARES e o timing? Tá. Pode sim. Bom, a gente tem N sinaléticas, eu já tenho algumas identificadas. Então, por exemplo, o que a gente faz para identificar? Eu penso num sinal que eu recebi. Então, por exemplo, pode ter sido um sinal característico que ocorre com frequência, pode ser um arrepio ou uma certa dormência aqui do lado esquerdo, e aí logo em seguida eu noto que geralmente acontece alguma situação desagradável. Então eu anoto, olha, aconteceu tal coisa. Qual foi o momento? No momento, isso, aquilo. E o posterior, o que aconteceu? Posteriormente foi a situação X, Y, Z. Então, à medida que a gente vai fazendo esse registro do antes, durante, o que aconteceu depois, a gente começa a notar como que o assédio trabalha, como que o amparo trabalha. Por incrível que pareça, que eu acho que eu já falei isso em outros verbetes. O assédio, ele ensina muita gente. Então, na hora que a gente vai mapear a sinalética parapsíquica, ele também é um dos que mais vai ensinar a gente. Então, isso eu já noto bem. Eu tenho uma certa sinalética aqui do meu lado esquerdo, e quando vem, eu sei que é assédio. E é incrível que, às vezes, vem e, em seguida, vem a situação. Só que, eu, por exemplo, começo já a pensar para quê? Para o assédio não entrar. Porque se eu já sei que é assédio, eu já sei que vem uma situação que não vai ser muito agradável, não é? E aí eu já sei que eu vou ter que, de alguma forma, me virar para sobrepairar aquilo lá. Para não me assediar com aquela situação. E às vezes acontece segundos antes. Acontece 2, 3 segundos antes e vem. Só que é um aviso, né? É um sinal. Ele te avisa. Quando é amparo, a minha sinalética já é diferente. Ela vem de uma forma completamente diferente, sempre é característica, sempre da mesma forma,
mas é algo que me dá certeza, algo que me dá confiança daquilo que eu estou fazendo. Então, é isso. A técnica para mapear que eu falo é isso. Procura anotar o evento antes, o sinal que veio, o evento e o que desencadeou aquele evento. O que aconteceu depois dele. Foi algo agradável, foi algo desagradável. Agora, na parafatologia, na página 2, na 9ª linha, gostaria que você comentasse a paragenética influindo na manifestação pessoal e também o paramicrochip. Tá. A paragenética influindo na manifestação pessoal. A paragenética é uma reunião de tudo aquilo que você tem de histórico holobiográfico de várias vidas que você já fez. Então, o meu temperamento, por exemplo, o temperamento do Fausto, ele não é resultado da minha genética. E dá para a gente fazer um experimento bem fácil para vocês. Eu tenho um irmão gêmeo, não é? E o temperamento dele é completamente diferente do meu. Então, só por aí a gente vê que a genética ela é a mesma, mas a paragenética é completamente diferente. Ele é uma pessoa muito mais aberta, bem mais extrovertida, é bonachão. Eu sou mais fechado, mais calado, mais discreto, mais introspectivo. Então, são perfis de personalidade completamente diferentes. E não quer dizer que um é melhor que o outro, nada disso. Mas são só perfis de personalidade. Agora, por que ele é assim? Porque ele tem um histórico multimilenar muito diferente do meu. Por mais que a gente tenha convivido junto em outras vidas, a gente se dá muito bem nessa vida. Mas assim, são formação, um é completamente diferente do outro. Isso é paragenética que influencia. Com relação ao paramicrochip, o paramicrochip nada mais é do que existe um verbete que chama paramicrochip. Ele é uma parapeça instalada no paracérebro, né, implantada no paracérebro da pessoa antes de ressomar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem macrossoma, ou que já tem identificado o macrossoma, o que vai gerar aquele macrossoma daquela pessoa, dar aquela condição, vai ser esse paramicrochip, que é essa peça instalada ali para potencializar a tua assistência. É bom a gente pensar isso, tá? Tudo aquilo que a gente recebe, paramicrochip, macrossoma, etc., são elementos, peças potencializadoras da nossa assistência. Sem assistência não vale nada, né? Melhor dizendo, vale porque ajuda muito a vida, mas não tem utilidade. O objetivo, a gente pode até inverter, mas fazer uma colocação um pouco que o objetivo disso, dessas paratecnologias ou para aportes, vamos dizer assim, é assistência, né? Senão não teria sentido, a gente receber. Fausto. Página 2, por favor. Parafatologia, primeira linha, no final da primeira linha, a interassistência por meio do arco voltaico, crânio chacral. Queria que você falasse mais a respeito. Sim. O arco voltaico, o crânio chacral, para mim, o EV, o arco voltaico, são uma das melhores técnicas que a gente tem para trabalhar e que ajudam muito o nosso desenvolvimento bioenergético. O arco voltaico, ele é bom porque, além de desassediar, a gente pode fazer em qualquer lugar, assim como o EV. Desde que a gente tenha uma condição ambiental agradável, às vezes a gente não tem e precisa fazer, a gente consegue fazer. Então, às vezes eu chego em casa, por exemplo, a minha mãe, que não entende nada de Conscienciologia, está com uma dor de cabeça, já há alguns dias, toma remédio e não passa. Fala, filho, estou com dor de cabeça, tem 3 dias que estou tomando remédio, não passa, já tomei aspirina, já tomei Tilenol, já tomei Melhoral, Anador, ele diz, não vai, nada vai. Aí você vai lá, com toda a tua disposição, e faz um arco voltaico, e passa a dor de cabeça dela. Então, é uma técnica interassistencial, e eu acho que, para a liderança, ela é indispensável. Ajuda muito o nosso exercício. Porque depois dela, sabe lá, quais muitas outras técnicas a gente pode desenvolver a partir também do domínio do arco voltaico. Ok, obrigada. Fausto, queria tirar 2 dúvidas bem diferentes, mas deixa eu começar pela primeira, que fala sobre liderança pessoal, né? Na teoriologia, você falou sobre a teoria da cláusula da desperticidade na proex da consciência não desperta, né? Eu queria que você explicasse um pouco disso, aí eu elaboro um pouco também minha dúvida em seguida. Tá. Essa teoria ela vem lá do manual da proex, do professor Duvaldo Vieira, que ele fala que a pessoa, a consim,
com PROEX, que ainda não é desperta nessa vida, é bom a gente pensar, porque uma das cláusulas pétreas, se não a cláusula pétrea da nossa PROEX, é justamente a desperticidade. Tá? Então, é de lá que vem essa teoria. Então, se você é intermissivista, você é um líder, você já fez muitos trabalhos, esteve à frente de muito trabalho em outras vidas, tem a chance de estar na frente de trabalho aqui também, você também tem que pensar que talvez a desperticidade não esteja tão longe e que você precisa, às vezes, trabalhar, reciclar, fazer as suas anotações para chegar a essa condição. Mas, por exemplo, então, supondo que você tem uma proexis, né? Se você, essa é uma polêmica que eu já vi em alguns lugares, que é a tua opinião, se a gente tem uma proexis e não atinge desperticidade, a gente é incompletista. Eu não poderia... Tem não necessariamente, né? Eu não posso afirmar isso, sabe? Ser incisivo, porque a gente pode falar também que é igual uma receita de bolo, né? Ou 4 mais 4 é igual a 8, 2 mais 2, é isso que a professora Dulce está falando, tem percentuais, né? De completismo, né? Pensa assim, não é assim 0 ou 100, né? A pessoa pode ser completista, mas não 100%, faltou um item, outro, uma foi mais completista, outra menos. Porque na questão da PROEX, primeiro, né, a gente tem que pensar que tem a questão dos níveis de completismo, e a gente, em tese, teriam metas egocármicas, grupocármicas e policármicas. Então, por hipótese, a pessoa pode até ser, vamos pôr, sei lá, 90% completista em metas grupocármicas e policármicas e 60% na egocármica, entendeu? Por hipótese. Isso eu entendo, mas ainda assim é menos que 100%, né? A ideia aqui é que a desperticidade sendo um conceito alcançável, parece que a gente estaria em subnível não alcançando nessa vida. Eu acho que isso aí é para a gente assumir essa questão. Exato, às vezes é essa condição mesmo. É aquilo que eu falei, já pensou se você foi uma liderança, que você escreveu um dicionário, você fez muita coisa, você está no subnível tremendo. Aí tem que eliminar a autocorrupção, você tem que se enfrentar com você nunca se enfrentou em outra vida, você tem que ser desperto, você tem que sair dessa desperto, você tem que se mexer. Você tem que pensar, por exemplo, eu tenho 34 anos, que eu posso viver até 100 anos. Entendeu? Poxa, eu estou com 34 anos, produzindo do jeito que eu estou. É pouco, que eu posso duplicar, triplicar o que eu estou produzindo, eu tenho que sair dessa desperto. Entendi. É por isso que o livre-arbítrio não é um poder da consciência, né? Pelo que eu vejo. Você não tem... São os aportes conscienciológicos que você recebe. Vamos pensar assim, o professor Valdo fala, gente, eu não tive tudo isso aqui. Nós estamos recebendo tudo isso aqui mastigado. Olha o tanto de coisa que nós estamos recebendo. Então, talvez é muita autocorrupção, a gente não querer assumir, não querer fazer as coisas. Porque eu sei o que é PROEX, eu sei como eu funciono, eu sei como que faz tal coisa. Tem um verbete, tem uma chapa pronta que você pode escrever. Até isso está mastigado, gente. Está faltando o quê, então? Vamos começar por aí. Entendido. A segunda pergunta, que é um pouco não relacionada, eu também sou pai de gêmeos, né? E eu corroboro um pouco a questão da personalidade, se é alguma coisa paragenética. Mas aí eu pergunto uma coisa diferente para o seu caso. Não existe nenhum traço genético dos seus pais, aliás, nenhum traço genético que é herdado dos seus pais que tempera, digamos assim, o temperamento? Porque, no fundo, quando você define o nascimento de um determinado casal, né? Sei que você já programou isso também, sendo intermissivista, você também não quis capturar algum traço que vai ser transmitido pela genética dos seus pais para ajudar, complementar, reforçar algum trafar ou trafal que você tenha? Tem. Por exemplo, eu acho que às vezes o soma dos nossos pais melhora muito a nossa genética. Isso é um ponto. E que muita coisa, que alguma coisa a gente aprende na mesologia no convívio com o pai e com a mãe. E é claro que a gente tem que pensar também na hipótese da gente ter nascido naquela família nuclear justamente pela reunião ou pela semelhança de trafores e trafares. Não é? O meu irmão gêmeo, por exemplo, eu acho que os trafores dele são bem complementares ao meu. Eu acho que tem tudo a ver, mas tem tudo a ver de que forma? De forma complementar. E é muito legal como funcionam os dois juntos. Eu acho que potencializa, eu acho que dá sinergia, eu acho que é muito bom. E eu acho também que eu tenho trafores como semelhantes ao do meu pai, como eu acho que eu tenho trafares semelhantes ao do meu pai. Também. Isso é normal. Eu entendi. Você vê algum trafor
comum em vocês dois que veio dos pais, ou do pai ou da mãe? Sim, tem. Por exemplo, a disciplina. É um trafora que o meu pai tem. Ele é uma pessoa bem... gosta de cada coisa no seu lugar, ordenação para cada coisa e uma disciplina para fazer as coisas muito grande. Isso ele passou para a gente. Agora, eu não posso... E até para o irmão meu mais velho, que não é gêmeo. Agora, aí você poderia falar duas coisas. Será que foi um trafora adquirido, que pelo meio eu adquiri, ou é um trafora que eu já trago que os 3 irmãos trazem de outra vida? Não saberia te dizer. Até o momento eu acho que é um trafora mesmo que veio de outra vida, que a gente tem nessa aqui muito forte. Muito forte. Porque é muito forte mesmo. Os 3 têm esse jeitinho certinho, disciplinado, organizadinho, sabe? Igual um robozinho, assim, de uma certa forma, né? Bem preciso. E o meu irmão gêmeo Flávio está escrevendo um verbete que eu consigo gêmeo. Que é para a gente colocar, na verdade ele está colocando as coisas dele, às vezes eu sugiro alguma coisa também para a gente expor mais mesmo essa condição, para a gente ser bem cobaia mesmo, para a gente mostrar e desmistificar. Nossa, cansei de escutar isso. Isso quer dizer que se eu der um cutucão no teu irmão lá na China, você vai sentir lá no Brasil, sabe? Desmistificar esse monte de baboseira que tem no Sucim. Eu falo, as pessoas falam para mim, nossa, como que é ser gêmeo? Deve ser super diferente. Eu falo, olha, eu não sei se é diferente, porque eu sou gêmeo, eu não estou na tua condição. Mas eu penso que é normal, é ser uma consim como qualquer outra. A gente vai no banheiro, a gente come, a gente dorme. Tem mulher diferente, como uma outra qualquer. A diferença é que os nossos somas são semelhantes. E ainda assim tem muitas diferenças na bochecha, tem diferença no nariz. Há controvérsias. Tá, muito obrigado. Mas é interessante, você sabe que eu passei por um caso, eu não sou gêmea. Mas em algum momento da minha vida eu passava por gêmea de uma irmã. Era muito interessante, porque as pessoas vinham, falavam, confundiam, eu tinha que explicar, não sou ela. Mas no fundo deve ser como um irmão, né? Não tem, em tese não tem assim. Agora, é bem interessante ele estar escrevendo um verbete sobre o assunto, porque não tem, na enciclopédia esse tema está inédito, né? Fica aí o convite aos envolvidos com o assunto. Não tem nada escrito ainda que eu me lembre assim, especificamente. Na enciclopédia não tem. Então, vai ajudar muito, vai esclarecer muito, né, sobre o assunto em geral. Agora, bom, eu acho que tem um leque de abordagens dentro da genialidade, não é isso? Agora, ao verbetógrafo, na fatologia, na página 2, final da penúltima linha. Item temperamento interassistencial. Tá. Segundo a sua pesquisa, quais aspectos da conduta pessoal são mais determinantes para o perfil liderológico interassistencial? Eu penso que o temperamento, ele vinca muito a manifestação da consciência. Então, era aquilo que eu estava falando. Tem gente que tem um temperamento mais empreendedor, um temperamento mais arrojado, sabe, tem bom humor, tem uma diplomacia muito grande e resolve as coisas, vai para cima e faz acontecer. E tem outros líderes, por exemplo, que podem ser mais calados, mais introspectivos, mas eles também, ali por trás, pelos bastidores, eles vão acalmando as coisas e vão fazendo as coisas acontecerem. Era com relação a quê? Complementar? Não, a pergunta é o item temperamento interassistencial, justamente. Segundo a sua pesquisa, quais aspectos da conduta pessoal são mais determinantes para o perfil liderológico interassistencial? Ok. Bom, aí para essa questão nós temos lá na tributologia, na argumentologia, aquelas 38 possíveis características ou atributos. Então, por exemplo, tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, cooperação. Vamos pensar em coisas simples, tá? Que a colaboração de reunir esforços
para fazer algo comum. Então, por exemplo, a construção tertuliária foi uma reunião de esforços para fazer a construção do tertuliário. Para a gente conseguir, para a gente fazer um verbete. É uma reunião coletiva de esforços, não é só o Fausto que está escrevendo o verbete. Ele escreve o verbete, aí tem os revisores, tem a Enciclosapiens, que é a EC de verbetografia. Então tem uma coletividade toda por trás dando todo o suporte. Então é um verbete, são lideranças trabalhando em conjunto. É um esforço coletivo. Então você tem ali 38 traços que ajudam muito: a empatia, o duplismo, a intenção, a mediação, a proatividade, a resolutividade, o posicionamento, o parapsiquismo, o tenepsismo, enfim. Para aprofundar melhor isso, tem o conscienciograma também. O conscienciograma nada mais é do que o maior teste já publicado para autoavaliação conscienciométrica. Ele vai ter 2.000 questões, você tem 100 parâmetros, você tem N variáveis como universalismo, cosmoética, somática, bioenergética, antiemocionalidade, enfim, várias outras que você também pode avaliar os teus atributos a partir daquelas variáveis. Agora, Fausto, sobre esse assunto, eu queria que você comentasse o item 33 que você coloca aí sobre a responsabilidade. Eu penso que esse item ele é muito sério para o assunto. Comenta para a gente. Comento. Vamos fazer a seguinte reflexão. Estávamos todos lá no curso intermissivo, né? Todo mundo para ressomar naquela euforia danada. Vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos implantar. O professor Valdo foi na frente, implantou Conscienciologia, a gente precisa acontecer o negócio. Aí vai lá o Fausto, a Patrícia, o Evandro, enfim, vários outros, e a gente sabe que em determinado momento da nossa vida vai ter verbete para escrever, vai ter livro para escrever, só que a gente chega aqui e se enrola. E aí a gente começa a pensar, que a gente tem que fazer uma série de coisas, porque nós temos, em primeiro ponto, uma responsabilidade, uma série de ações, um compromisso que nós fizemos com a gente mesmo antes de renascer. Então nós fizemos um compromisso com a Urbex, fizemos um compromisso com a Conscienciologia, fizemos um compromisso com o nosso orientador evolutivo, e isso por si só já traz uma responsabilidade muito grande para a gente fazer isso aqui acontecer, né? Então, nós recebemos muita coisa, chegamos aqui, recebemos muita coisa das nossas famílias, recebemos muita coisa do nosso meio, da escola, do convívio com os colegas, do convívio com um grupo de amigos fora da escola ou na escola, na universidade, com convívio de colegas na universidade, no meio profissional. A gente aprende muito, a todo instante, a todo momento a gente está aprendendo. E a gente recebe muito, né? Da Conscienciologia, a gente vai voluntariar, a gente aprende muito, cada caso, cada fato que acontece na IC, é um aprendizado para a gente. E tudo isso nada mais é do que um reforço daquela responsabilidade que a gente tem com a gente, que a gente tem com a multidimensionalidade, com todo o nosso grupo. Acho que a maior responsabilidade que a gente tem não é só com a gente, é com todo o grupo. Porque por mais que pareça que o Fausto tenha Toproex, ele está aqui quietinho, ou está fazendo o verbete dele, esse meu verbete, por exemplo, ele colabora com uma Max Proex grupal, que chama-se Enciclopédia da Conscienciologia. Então só isso já me liga com uma série de consciências. E talvez eu tenho amigos, talvez, que já poderiam ter escrito verbete, que estão enrolados, que tem responsabilidade para ajudar, que talvez através dele venham mais pessoas ainda. Então é um movimento grupal. Fausto, já que você está tocando no assunto, né, até queria lembrar, né, fazer uma chamada, que a gente tem a sensação de que muitas pessoas, intermissivistas, enfim, nosso povo da CCCI, muitos ainda não se deram conta dessa oportunidade. Fica parecendo que a gente está ali batendo e tal na mesma tecla, mas é muito importante que a pessoa se chame para si essa responsabilidade. E aí, no caso, linkando com o tema do seu verbete, né, dessa liderança assistencial da pessoa enquanto, por exemplo, escritora, autora, verbetógrafa, participando desse trabalho aí da Mega GESCOM. Muitas vezes a gente ouve assim, algum comentário, ou a pessoa assim, não, isso não é para mim, veja bem.
Que aí a gente entra naquele pantanoso terreno, né, da autovitimização, que é uma maneira de você escapar das responsabilidades, eu penso. Né? A gente sabe que às vezes não é fácil, não. Dependendo do perfil da pessoa, da tendência que ela tem, pode exigir mais esforço. Mas a gente, como você mesmo falou ainda há pouco, a gente tem várias ferramentas, vários instrumentos. Né? E, por exemplo, vou fazer aqui um merchandising. Tem o evento do IPC aí com mais de 400, não é isso? Pessoas. E, por exemplo, eu e a Rosa, a gente vai estar falando sobre essa questão da autopesquisologia verbetográfica nesse contexto da Max Proexis grupal. Então, assim, quem tiver oportunidade de assistir, né? Mas, enfim, a gente sabe o quanto que esse mecanismo criado, né, em torno da enciclopédia, como que isso é um instrumento tão rico para a gente exercitar realmente essa questão do nosso posicionamento e da nossa, vamos dizer assim, do nosso protagonismo e assim, enquanto líder intermissivista. A gente fala tanto de livro enquanto cápsula do tempo, dá para a gente pensar também, o verbete pode ser uma mini cápsula do tempo, pode ser uma cápsula do tempo. É algo que está gravado, é um vídeo gravado, um áudio gravado, uma redação escrita, isso. Sabe? Tudo isso aí vai ajudar depois a pessoa na próxima vida dela. Isso, enquanto tem até... do tempo também. Você sabe que tem um verbete, eu acho que é cápsula do tempo, cápsula cinemascópica, alguma coisa assim, que justamente o professor chama atenção para o fato, por exemplo, da tertúlia aqui, né, está sendo gravada, enfim... E a gente sabe que é aí que vai para os anais indestrutíveis da internet, né? A gente espera. Mas, enfim, a enciclopédia tem essa pretensão. Né? A gente até... Aliás, eu quero dar uma notícia para quem não sabe ainda, a Enciclosapiens oficialmente já é uma IC. A gente já passou ali, já usufruiu do rito de passagem na Unicim e foi aprovado enquanto IC. Então, por exemplo, na nossa visão, ali no preparo, no nosso projeto de IC, a gente coloca, né, que a gente pretende ser uma referência, um padrão de referência para o auto e hétero revezamento no intrafísico e no intermissivo, justamente pensando nessa condição nossa de participação grupal. Né? Você queria falar, Patrícia? Está ligado o seu microfone? Acho que agora foi. Foi. Eu queria falar contribuindo nisso, né? Nessa condição que vocês estão trazendo, porque quem vai ganhar é a pessoa. Porque também dentro daquela linha até do líder, ela começa a acessar as pessoas relacionadas a ela, né? E outra coisa, Dulce, que eu ia comentar, há muito mito também em relação ao verbete, né? Aí a hora que a gente começou a falar desse processo da responsabilidade, eu acho que é um agravante para o intermissivista que chegou até a conscienciologia. Porque uma vez fui escrever uma aula, foi por isso até que peguei o microfone, e era sobre paratecnologia. E aí eu vi que tem 200 técnicas ou mais no Homo sapiens urbanizados, ou seja, tem técnica para tudo. Não consigo escrever o verbete, tem uma IC para isso. Tem gente que orienta desde o início até o fim. Eu estou com um problema, sou muito ansiosa, tem técnica para resolver aquilo. E aí, como é que a pessoa vai falar, vai poder falar que ela não teve oportunidade esse processo da responsabilidade, né? Então, a hora que tocou nesse item, eu lembrei muito disso, né? Acho que o nosso maior aporte hoje é a gente ter chegado aqui, tudo que a gente tem a nosso favor, né? Tudo é a favor, não tem contras, né? E a gente, já que a gente tem esse mérito de ter acessado, de ter chegado no grupo, né? Então, vamos tirar partido aí. Não tem desculpa, né? Dessomei, vou lá encontrar o orientador evolutivo, tá aqui que você fez. Não tem jeito, né? Você recebeu tudo o que você podia, tinha todo amparo, todo auxílio intrafísico, extrafísico, e faltou a responsabilidade. Vamos lá. Né? Muito bem. Você tá com o microfone? Quer perguntar? Não, Fausto, eu queria perguntar o seguinte. Na verdade, pensando em termos de serenão, né? Que o serenão é um cara anonimato, né? Que é um ideal para não sei quando aí. Mas todo líder ele acaba sendo o centro de atenção. Tem toda essa questão de epicentrar o poder de alguma forma,
tem essa questão de manipulação consciencial de alguma forma. Você acha que isso em algum momento da nossa escala de evolução vai ser alguma coisa superada, você não querer ser mais líder? Eu vejo assim, nem todo líder ele precisa aparecer. Tá? E é o caso do Serenão. É que a Socin ela ainda valoriza muito esse status, esse papel, é a condição do holofote em cima da pessoa. Isso ainda é muito, acaba sendo muito egoísta. Se a gente for pensar na própria conscienciologia, os líderes que a gente tem aqui, sabe, o próprio Conselho de Epicons, os escritores da conscienciologia, perante a Socin, ainda não tem holofote nenhum. Entendeu? Então, às vezes a gente dá muito valor, são os caprichos, para querer ser um líder, sabe, que é a pessoa que aparece muito, etc. Dá para a gente pegar várias pessoas na história, ou atuais. Por exemplo, o Papa. O Papa é um líder. Daí, aparece para o mundo inteiro, aparece. E o que ele faz de bom? Entendeu? Dá para a gente pensar por aí. Sabe? Então não quer dizer nada, ele tem todo o holofote, o mundo todo olha para ele, ele faz a Santa Missa lá no dia 25 de dezembro, etc, etc. E daí? Deixa as pessoas com baixa lucidez, deixa as pessoas com baixa estima, porque a religião tem a punição, tem o castigo. Não resolve. Ok? Quer perguntar? Posso falar? Fausto, você comentou no início que você já foi um servidor público, não é isso? E pediu exoneração, né, e já está aqui há bastante tempo. E eu fiquei curioso de entender, aqui dentro da códigologia, você acrescentou o código grupal de cosmoética, né, compartilhado entre lideranças. Como que você faria um paralelo ou algum exemplo entre um código grupal aqui na Conscienciologia e um código grupal na Socin, intrafísica, já que você já teve uma experiência, de forma a aglutinar expandir a capacidade interassistencial, entendeu? As diferenças ou um exemplo que você poderia dar nesse sentido? Bom, o primeiro ponto, o exemplo pessoal maior que você pode dar é através do exemplarismo, que são através das suas ações que você faz assistencial. Agora, pensando nisso que você falou, tem um ponto que eu acho que é muito sério, que eu costumo falar, até que ponto você está sendo cosmoético ou anticosmoético com você mesmo. Porque por exemplo, eu naquele emprego público, tudo bem, me dava estabilidade, me dava uma condição boa, só que para mim não me fazia bem. Então, até aquele momento, por todos aqueles caprichos que eu tinha, que me faziam bem, eu estava sendo anticosmoético comigo mesmo. O primeiro ponto é esse. E eu sendo anticosmoético comigo mesmo, estava sendo também anticosmoético com todo o grupo. Tá? Então eu acho que, além do exemplarismo, a gente sempre tem que pensar nisso, nessa nossa ação. Até onde eu estou sendo cosmoético comigo mesmo. E aí isso é muito sério, pega muita gente. Agora, nesse conceito de código grupal de cosmoética, né, Fausto, eu penso assim, que mesmo num ambiente onde nem se conheça o conceito de cosmoética, é possível você desenvolver um código grupal de ética profissional, ou de ética mais ampla. E a gente sabe que tem ambientes muito salutares, né? Principalmente ambientes voltados para a educação, para algum tipo de assistência. Agora, eu acho que, como você falou, a postura individual de cada componente é que vai realmente dar a diferença. Porque muitas vezes tem uma pessoa que polui o grupo inteiro, né? E aí, por falta de lucidez, a hipótese de um código grupal ético vai para o escambau, né? E isso é bem comum aí, assim afora. Agora, você quer perguntar mais? Você quer? Não, é só para concluir, então, no elemento, né, no detalhe, no exemplarismo, que você vai despertar essa influência nas outras consciências, né? É isso aí. Ok, não, tá legal, tá joia. Fausto, como é que você vê a aplicabilidade desse perfil, dessa liderança interassistencial, em contraponto à hierarquia da Socin? Porque muitas vezes você tem uma liderança que não corresponde a um processo hierárquico, normalmente até é assim. Né? Qual é a dificuldade que esse líder pode ter, ou facilidade diante dessa
Até na Conscienciologia também, não só na SOCIN, né, mas essa liderança independer, né, dessa hierarquia. Bom, a SOCIN ela é composta do jeito que a SOCIN, que a sociedade ela foi concebida há milênios, ela tem hierarquia. A gente teve sociedade de feudo, sociedade de casta, a gente ainda hoje tem sociedade de casta, que nada mais é do que hierarquia. E a nossa sociedade, ainda assim, a gente tem hierarquia. A gente vê pela própria estratificação social. É uma estratificação hierárquica. A gente tem classe A, classe B, classe C, classe D. Mas eu penso que isso, para a gente aqui que pensa em liderança, a gente encontra liderança em qualquer estratificação, em qualquer hierarquia. Então você tem, de repente, por exemplo, numa empresa que é super hierárquica, você tem uma pessoa que foi colocada burocraticamente num lugar, como um gerente, um diretor de uma empresa, que ele, formalmente, ele é um líder, formal. Tá? Ele tem aquela liderança concedida para ele através dos regimentos, ou dos documentos, ou da posição hierárquica que ele ocupa naquela empresa. Mas, ao mesmo tempo, você tem os líderes informais. Você tem pessoas carismáticas, pessoas mediadoras, pessoas políticas, pessoas que têm N trafores, que ajudam muito a funcionar aquela empresa. Que talvez só com aquele líder formal ela não andaria, que ela precisa daquele líder formal naquele momento e precisa também daquelas lideranças informais para fazer acontecer. Como a gente tem também aqui na Conscienciologia. Nós temos nossos líderes formais, nós temos os professores, os docentes, são líderes formais. Eles fizeram todo um processo docente, não é? Tem toda uma formalidade que conferiu a ele, ou que liberou ele para dar aula. Mas, paralelo a isso, tem uma série de pessoas que conversaram, que motivaram, que ajudaram ele a chegar naquela condição. E também tem aqueles outros líderes que ele não vê, que ele não conversa, ou que ele sente muita inspiração, sente muito e tem muita intuição, que são os próprios amparadores, que são líderes que estão dando todo o respaldo para ele trabalhar e fazer uma assistência maior. Tá ok? Agora, Fausto, tem uma pergunta aqui, até para você também, Patrícia. É uma colaboração, na verdade. Vocês poderiam incluir nos caprichos o capricho pessoal em se autoassistir primeiro, para depois assistir aos outros? Não chega a ser um capricho, né, gente? Às vezes é uma necessidade, né? Às vezes é uma necessidade. Às vezes é, mas eu penso que... Eu não sei o que a Patrícia pensa, mas eu acho que ela vai ser até complementar. É igual a máscara de oxigênio do avião, né? A gente assiste, dependendo da situação, o outro. Então, por exemplo, eu chego em casa, aquilo que eu falei. Às vezes tem a pessoa chega em casa, tá? A mãe com dor de cabeça fala, tá bom, mãe, eu já vou aí, mas eu vou tomar um banho primeiro. De vez eu atender ela. Então, deixei de atender ela, que estava com aquela dor de cabeça, para fazer um capricho, que foi tomar o meu banho. Quando, de repente, por exemplo, não, eu trabalhei o dia todo, sinto que estou suado, estou incomodado pelo dia a dia. Não, tá bom, mãe, mas eu vou lá, faço você ver, instalo o arco voltaico nela, tá bem, ficou bem, aí eu vou em seguida e tomo um banho. Depende do contexto, não é? O que eu ia comentar é que, para a gente não confundir o que são condições de necessidades básicas e capricho. Capricho é a hora que você passa da conta. Então, por exemplo, a pessoa ela faz tudo menos o megafoco dela. Isso são caprichos. Então, o problema não é você tomar banho, você passear, você assistir um bom filme. Se o seu trabalho está em dia, por exemplo, a pessoa auto-organizada e produtiva, ela tem até mais tempo para fazer. O hobby ele é produtivo, existem hobbies produtivos, né? Positivos. O negócio é a pessoa, ela só prioriza os caprichos dela, ela só pensa nela. Então, não é nem atender a ela mesma, né? É uma fuga, é um auto-engano. Então, por exemplo, estou falando tanta coisa que tem aqui, a pessoa, você pergunta, mas o que você faz no seu dia? Ela tem N justificativas. As justificativas são caprichos, né? Isso. Então, e não confundir também com essa questão da autoassistência, né? Que é Exatamente. bem importante. Como que você vai assistir bem os outros se você está mal, está ruim? Aquela coisa que ele falou do exemplarismo, né? Exatamente. Como é que a pessoa ela vai passar para o outro sem fazer dela, né? Uhum. E também a gente tem que tomar muito cuidado, porque também tem as pessoas que ela fala, não, eu estou me autoassistindo e não dá bola nenhuma. Eu tenho até um ponto que o Fausto estava comentando aqui,
A pessoa, mesmo que ela não goste de fazer assistência, eu indico para ela fazer aos outros. Porque aquela retribuição, que a gente só faz as coisas, a gente tem uma retribuição, aquele bem-estar íntimo, aí ela quer fazer mais. Mas para pegar o jeito, ela tem que experimentar. Por isso que tem a plaquinha do experimente, né, o princípio da descrenciologia. Então, eu acho que é uma dobradinha, né, Dulce? A pessoa se assiste, mas ela também tem muita gente que tem muito a doar e ela fica esperando estar perfeita no ponto e esse ponto não vai chegar. É igual aquela pessoa que fala, não, agora eu não vou mais trabalhar em nada do voluntariado, porque eu vou fazer a minha mega GESCOM. É isso aí. Você deve escutar também, né, Dulce? Olha, eu não tenho tempo de fazer verbete. Então, se você for perguntar, pode ter certeza que a pessoa tem N caprichos durante o dia. É diferente dela ser uma pessoa organizada. Né? E tem, Dulce, só uma contribuição também. Na autoassistência existe uma metria. Normalmente, a pessoa que está bem com a autopesquisa, ela tem uma ausência de conflitos ou uma redução muito grande de conflitos. Ela não tem aqueles conflitos mais grandes, de direcionamento, a coisa já está mais estruturada. E ela mais assentada. Isso, está mais assentada. Então, por aí também é uma metria para a pessoa ver até que ponto ela realmente está investindo na autoassistência. Né? Exatamente. Mas é que, para não confundir, complementando, né? Aquele outro dia alguém aqui deu esse exemplo que eu acho uma metáfora ótima. A questão da máscara de oxigênio em caso de pane no avião. Primeiro você coloca a sua, para depois você ajudar uma criança, quem está... Como que você vai ajudar sem a sua máscara de oxigênio? Né? Não dá, que o avião despressurizado, não dá. Né? Então, ter lucidez para isso e não querer também achar que é tudo hétero e não alto, né? Que o alto já é egoísmo, nem sempre. Né? Mas o mais comum não é isso, é como você colocou, o mais comum é a gente ser egoísta mesmo e priorizar o nosso egão, tem que cuidar para isso. Agora, professor Fausto, vamos lá. Na parafatologia, na página 2, 10ª linha, favor explanar sobre o segundo tempo do curso intermissivo enquanto elemento teático transformador de líderes. Você já falou um pouco, né? Se você quiser complementar. Bom, aquela história, né? O primeiro tempo do nosso curso intermissivo foi um primeiro tempo teórico. Então, nós, lá no nosso período de intermissão, recebemos uma série de... Fizemos muita reflexão, né? O primeiro ponto é esse. E recebemos uma série de aportes para a gente vir para cá. À medida que a gente vem para cá, primeiro a gente já começa com aquelas ideias inatas, né? E aí a gente já começa a ver que alguma coisa é diferente. Ou seja, a gente já começa a praticar aquilo de um modo mais teático ou mais prático, não é só teórico. Então eu, por exemplo, quando eu ressumei, eu vim para cá quando eu tinha meus 15, 16 anos. Eu achava que esse negócio de religião, tudo isso era uma baboseira danada. Eu não acreditava, contestava muito meus amigos de colégio, eu tinha 16 anos mesmo, até que um dos meus amigos está fazendo P1, P2, P3 e P4 pelo IPC, e me chamou, me convidou, falou, olha, isso aqui é legal. Na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, isso aqui é fantástico. Era o que eu estava procurando. Mas por que veio? Quando ele me falou aquela teoria, aquilo me interessou. Porque eu tive lá o meu primeiro tempo, vim com uma série de ideias inatas, e eu vim aqui para fazer esse segundo tempo. Agora não dá para ser só teórico, aí a gente vai lá, faz os cursos, aprende as técnicas assistenciais, uma série de técnicas projetivas, técnicas assistenciais, tudo aquilo lá é para quê? É para a gente aplicar, para a gente melhorar, para a gente se reciclar, para a gente se transformar em líderes aqui nesse segundo tempo. Agora, em tecnologia, na página 2, 3ª linha, técnicas pessoais de pesquisa e estudo. Você pode elucidar alguma dessas técnicas, exemplificando? Sim, bom, a gente pode fazer, eu tenho uma técnica que chamo de planejamento estratégico pessoal, que é o PEP, que é uma técnica que uma vez por ano, ou de acordo com o período, eu avalio estrategicamente tudo que eu planejo um próximo ano. Então, vou lá, paro, planejo, vejo o que eu tenho de oportunidade, o que eu recebi de bom nesse último ano, o que eu produzi, para eu produzir para o ano seguinte. Estabeleço metas também, uma série de metas para crescer. Por exemplo, posso colocar uma meta de escrever um verbete por mês. É uma meta que eu coloco para 2014, por exemplo.
e aí depois eu corro atrás. Mas é todo um planejamento que a gente faz antes. Considerando esse planejamento, eu considero todos os veículos. Então, faço planejamento para o soma, desenvolvimento somático, questão de academia, questão de dormir bem, questão da alimentação. Faço planejamento energossomático, questão de dinâmica, que é meta para fazer EV, meta para aplicação de técnica de arco voltaico. Faço uma meta para trabalhar com intelectualidade, com uma meta de leitura, de escrita, que é já para desenvolver mais a parte mental somática, enfim, para várias partes da vida humana eu faço esse planejamento. Fora isso, você pode fazer também as anotações. Então, você pode fazer aquilo que eu falo, irritacionograma, aquilo que você se irrita. Então, faz lá uma planilha, eu tenho uma planilha semelhante, coloco lá, o que me irritou? Ah, foi tal coisa. Por que me irritou? Qual o momento que eu fiquei irritado? Fiquei irritado nesse momento. Mas qual foi o gatilho que te irritou? Foi um mecanismo de defesa do ego? Foi um traço? Alguma coisa que a pessoa não te falou? Alguma coisa que pediram para você fazer que você não gosta de fazer? E aí você vai anotando tudo isso aí. Então são técnicas, eu gosto de trabalhar muito com planilha. Então eu vou planilhando as coisas, anoto à mão, às vezes pego, imprimo todas essas planilhas e deixo impresso em cima da mesa. Antes de dormir, ou antes de ir para Tenepes, que eu faço Tenepes 11 horas, meia-noite, eu vou lá e preencho todas elas, procurando lembrar de todo dia, de como foi todo dia. Então, eu preencho tudo aquilo que me irritou, tudo aquilo que talvez não caiu bem, equívocos, que são lapsos de memória, coisas que eu esqueci de fazer. Por que são bons a gente registrar? É bom a gente registrar os equívocos para retilinearidade pensênica. Então é muito bom, se eu tive lapso mental, se eu tive branco, se eu deixei de fazer alguma coisa, está tudo ali anotado também naquelas planilhas. Você faz o preenchimento à mão? Preenchimento à mão. E arquiva então em papel? Tudo à mão. Uma por dia. E até escrita de verbete, escrita de livro, etc. Eu dou prioridade para fazer à mão. Comigo funciona melhor à mão. Então eu pego um papel, começo a escrever fatologia. Escrevo tudo à mão. Eu escrevo parafatologia à mão, a frase enfática eu faço à mão. Aí na hora que eu vejo que ficou legal, que ficou harmônico, que para mim tem que ficar harmônico, mas harmônico do ponto de vista da conformidade, da forma com o conteúdo. E aquela harmonia do conteúdo com a forma tem que me dar uma harmonia pessoal também, que é o bem-estar. Quando aquela escrita me deu o bem-estar e eu vejo que está harmônico, para mim é o ponto para mandar para revisão alguma coisa, nesse sentido. Então eu funciono muito assim. Tudo antes, a mão, para mim, funciona muito melhor. O professor Valdo defende bem essa técnica de você primeiro escrever à mão. Realmente, para captação de ideias, flui melhor, né? Dá uma diferença fica mais muito livre, grande. eu acho também. Agora, vamos lá. Em polinomiologia, na página 3, penúltima linha. Por favor, expandir sobre o polinômio interação, afeto, tempo, confiança e assistência. Tá. A nossa vida em sociedade, seja ela sociedade intrafísica, sociedade extrafísica ou multidimensionalidade, toda ela se dá através de interação. Então, a partir do momento que eu tenho uma dupla, a gente interage, porque a gente conversa, tem um convívio diário, tem uma conversa diária, sabe? E tudo isso é fruto de uma interação. Só que faz o arco voltaico em conjunto, enfim. Só que toda essa interação, ela tende a culminar num afeto. Porque aquilo a gente fala, quanto mais a gente interage com as pessoas, a gente vai conhecendo. E à medida que a gente conhece as pessoas, a gente expande a nossa medida de afeto que a gente tem pelas pessoas. Tá? Então é só com a interação que a gente amplia, só não porque não vamos ser absolutos, mas através da interação que a gente amplia essa nossa afetividade com as outras pessoas. Só que isso demanda tempo também. Então eu posso ter, por exemplo, por isso que a gente coloca tempo e confiança. Porque hoje eu conheço o José, ali na esquina, simpatizei com ele, falo, nossa, muito legal, só que à medida que eu vou interagir com ele, eu vou adquirir afeto, e à medida que aquele tempo passa, que aquele meu afeto, que aquela amizade
vai dar também uma bagagem de confiança de um com o outro. Então, o tempo é uma medida que dá confiança para a gente. E a assistência ela é importante aqui nesse caso, porque a assistência ela demanda de confiança também. Então, aqui ó, a gente tem interação com o líder, ele precisa interagir para fazer a assistência. Ele vai ter que desenvolver algum tipo de afeto, que é o querer o bem para o outro, e com o tempo, cada vez mais com o tempo, naquela assistência, ele adquire cada vez mais confiança. Muito bem. Professor Fausto, nosso tempo está se esgotando. Nós agradecemos muito a sua participação, esperamos aí mais verbetes, tá certo? Agradecemos a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 46 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 12 online. Os recados são da Valdirene sobre o acoplamentário e a Nina Rosa sobre o Consim Cobaia. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que vai acontecer aqui no campus CAEC, de 22 a 24 de novembro. A temática é desperticidade. Os EPICOM são Rui Bueno e o Danilson Signorini. O acoplamentário tem o objetivo da interassistência grupal e possibilita o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido através da técnica, do acoplamento energético e da clarividência facial. Os interessados podem fazer a sua inscrição através do telefone 45 3525 2652 ou diretamente na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Em nome da Conscius, nós convidamos vocês a participar do curso Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma. O Consim Cobaia ocorre amanhã, quinta-feira, dia 14 de novembro, das 15 às 20h30. O curso proporciona o despojamento para interassistência, dar e receber feedbacks, aceleração evolutiva através da criticidade sadia e aproximação da sua para-realidade, como ser mais parecido com você mesmo. Inscrições e informações na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Consim Terminal. A especialidade é de somatologia, de autoria do verbetógrafo Leonardo Rodrigues. Obrigado pela sua presença e até amanhã.